Olha isso daqui. Esse carinha é o ministro das Finanças de Israel. Ele se chama Bezalel Smotrich. É um judeu que vive na região da Cisjordânia, em assentamentos judaicos ilegais na região. E como ele é o atual ministro das Finanças, ele deu uma declaração que é bastante controversa e que diz que o governo aprovou planos de maiores anexações sobre o território da Cisjordânia. Vamos entender a situação então. Aqui a gente abre e vê que essa região, toda aqui essa região, é o Estado de Israel. Vamos botar mais próximo aqui, ó. Aqui é a Península do Sinai, que faz parte do Egito. Aqui já é a Arábia Saudita, exatamente, o norte da Arábia Saudita. Não, esse é o norte da Arábia Saudita. Então, praticamente, a Arábia Saudita não faz fronteira com Israel, a não ser aqui no mar, no Golfo de Aqaba. E aqui nós temos a Jordânia. Aqui a Síria, onde Israel anexou mais um pouco da Síria, tomou mais um pedaço depois ali da guerra que tirou o Bashar al-Assad. E aqui nessa região ao norte é o Líbano. Muito bem. Dentro desse território de Israel, que era para ser 2 estados, como foi combinado na ONU em 1948, Israel, através das guerras, foi aumentando seu território. Então, digamos que tinha a região da Palestina, que mandavam os britânicos, aí foi feita a partilha da região e era para existir 2 estados, segundo a ONU. Este aqui em branco, o Estado de Israel, e este em verde, o Estado palestino. Porém, as devidas guerras que existiram na região, muitas delas começadas pelos palestinos e os seus vizinhos contra Israel, fez com que Israel lutasse com tudo, porque se ele perdesse uma dessas guerras, era perder o direito a existir, não existir o Estado de Israel. Conseguiu ganhar, algumas vezes com o apoio da União Soviética, outras vezes e até o momento com o apoio dos Estados Unidos e outras nações, e foi aumentando o seu poder no território e também o seu domínio no território. Pode ver aqui que a Palestina já perdeu o norte nessa guerra, ó, como perdeu parte da faixa de Gaza, perdeu parte da Cisjordânia. A Jerusalém, que era para ser um território internacional, deixou de ser. Israel tomou conta dela. E aqui em 2010 nós vemos que até a Cisjordânia, boa parte Israel tomou também. Vamos para um outro mapinha. Como ficou a Cisjordânia? Então, toda essa área aqui, essa linha em vermelho, é uma barreira na Cisjordânia, criada por Israel, onde tem boa parte dos muros. Vamos ver se tem uma imagenzinha dos muros aqui. Eu tinha aqui no PDF que eu fiz, que tá o resuminho. Quer ver? Ó? Aqui vamos ver umas imagens dos muros. Exatamente, aqui um soldado israelense, aqui um dos muros que separa a Cisjordânia de Israel. Tem essa outra aqui, mas depois a gente volta nessa daqui, só para a gente entender como chegamos à situação atual. Então tem essa barreira aqui que separa para que os palestinos não possam entrar livremente em Israel. Depois tem essa parte pontilhada, que está em construção, essas barreiras, e pode ver que essa parte pontilhada está mais dentro do território da Cisjordânia. Também temos essas linhas de cessar-fogo de 1967, mas que já foram tomadas todas por Israel. E aqui dentro desse território nós vamos ter alguns controles de quem manda em cada território. Nessa parte, podemos dizer roxinha, lilás, mais clara, tem o controle civil e militar de Israel. Pode ver que então boa parte da Cisjordânia é mandada civilmente por Israel e militarmente também. Onde tem esse roxo mais escuro aqui, ó, é onde tem assentamentos israelenses, que segundo a ideia de quando foi construído Israel, não devia ter esses assentamentos lá. E nenhum desses assentamentos, e de um deles é que vem o senhor atual ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich. Depois nós vamos ter essas áreas em amarelo, onde tem o controle civil
da Cisjordânia, do governo da Cisjordânia, da autoridade palestina, porém quem exerce o controle militar é exatamente o exército de Israel. E essa área em amarela, porque eu fiquei dizendo amarelo, né? Em amarelo mais escuro, é uma área onde aí sim eles conseguem ter o controle civil e militar somente da autoridade palestina, do governo palestino, que podemos ver que é de bem poucas regiões. Qual que é a ideia? O que está avançando nesse momento? O que está avançando nesse momento, aí sim vamos para o outro mapa, é essa ideia aqui. Ó. O governo aprovou um plano, o governo de Netanyahu, que é um governo de direita, só que aliado a uma extrema direita israelense que pensa que os palestinos ou eles devem migrar de lá, da região, porque aquilo ali é a Judéia, é a região histórica que Deus deu para os judeus, para os israelenses, e por isso eles deveriam ou migrar da região, os palestinos, ou se submeter totalmente ao controle de Israel. Com a guerra que nós tivemos aqui, que foi iniciada lá no 7 de outubro de 2023, com a invasão de Israel pelo Hamas, aqui tem a faixa de Gaza, vamos ver se eu subo mais um pouquinho, essa é a região da faixa de Gaza, saiu uma galerinha da faixa de Gaza e veio aqui e começou a atacar Israel, principalmente os kibbutz, a região dos antigos kibbutz e outras mais, e levaram uma galera de refém e tudo isso. Israel deu troco e praticamente Israel controla hoje toda a faixa de Gaza. E mesmo onde ele não controla, ele quer tomar aquilo ali. E com isso também agora está saindo um plano, segundo o Smotrich já foi aprovado, de um maior controle e anexação de Israel dessa região aqui da Cisjordânia, que era uma das regiões para existir o Estado palestino. Com isso aqui nós estamos vendo que a ideia de Estado palestino já era, praticamente está acabando. Vai existir o Estado de Israel e alguns palestinos morarão lá, como já vive, vários palestinos, árabes palestinos já vivem dentro de Israel, outros também serão anexados e parece que ou deportados ou serão simplesmente anexados os restantes. Voltamos novamente então. Então temos essa linha aqui mais vermelho escura, como no outro mapa, que é a linha onde tem os muros que separam a Cisjordânia de Israel. E temos a linha verde, ó, que é a linha do armistício de 1949, que foi a primeira guerra de Israel versus árabes. Temos os mais em azul escuro, os assentamentos israelenses. Pode ver que quantos assentamentos israelenses existem na Cisjordânia. E tudo isso daqui é legal porque não poderia estar construindo ali, simplesmente eles poderiam estar construindo na área de Israel, mas a ideia dos assentamentos é a ideia de que cada vez que eu vou lá, tomo uma parte do território, construo assentamentos e boto os judeus para viver lá, eu assim vou tomando parte do território deles, porque daí eu vou ter que fazer a guarnição militar dos judeus e tudo isso daí. Então, sempre que eles podem, eles expandem esses assentamentos. E com isso faz com que aumente, então, a zona militar. Olha a zona militar de Israel. Depois nós vamos ter a área C, que tem um controle também civil e militar de Israel, para a segurança dos assentamentos. E aí nós vamos ter a área B, que é controle civil palestino, da autoridade palestina, mas controle militar israelense. E por fim chegamos à área A, onde o controle civil e militar é israelense, não, é palestino. E pode ver que como isso vai diminuindo. E aqui nós vamos tendo os importantes assentamentos israelenses na região e os locais onde eles querem aumentar esses assentamentos, como aqui, ó, nessa área A aqui, que é de controle em Hebron civil e militar palestino, eles querem aumentar. E assim, vários outros controles eles querem aumentar na região. Olha como que ele vem dizendo aqui. O Smotrich diz que agora em agosto anunciou que o governo havia aprovado o início da implementação do Plano de Desenvolvimento E1, sigla para Leste 1. A zona E1 se estende por uma faixa estratégica de terra a leste de Jerusalém, separando a parte norte da Cisjordânia de sua metade sul e conectando o assentamento judaico de
Ma'ale Adumim a Jerusalém. Constitui, portanto, um passo decisivo para a colonização e anexação da Cisjordânia. Aqui está o assentamento Ma'ale Adumim. Então, a ideia é construir e ligar diretamente isso a Jerusalém, que está mais ou menos por aqui. E aí eles tomam toda essa área e aí diz, ó, essa área é agora parte do Estado de Israel. Isso faz com que, então, os palestinos aqui ao norte da Cisjordânia já não consigam se comunicar com os palestinos aqui ao sul da Cisjordânia. E assim eles dividem o território e vão tomando mais partes desse território. Então aqui vem dizendo que o plano desse assentamento é de 1990, prevê a construção de 3.400 unidades, inclui 135 hectares de terra, é um tamanho de um assentamento. Com sede da polícia, obviamente, israelense, porque tem que ter o controle da região. E assim, a região vai se tornando praticamente toda israelense. Está bem isso daqui? Eu não posso concordar com isso daqui. Acredito que isso daqui é realmente o fim do Estado palestino, essa ideia. Não sei se isso vai ser vantajoso a longo prazo para Israel, porque termina com isso daqui, existindo ações dos palestinos, vão lá, atacam os israelenses, os israelenses vão lá, revidam tudo isso, mas que o plano está sendo bem executado, e cada vez mais Israel vai lá e toma mais partes da Palestina. Talvez no futuro isso leve de que os palestinos aceitem que tenham que viver no Estado de Israel, talvez sim, mas daí a discussão será de que se esse Estado de Israel continuará sendo apenas um Estado judeu ou um Estado multiétnico, no qual todos os cidadãos têm o mesmo direito entre judeus e árabes, palestinos e beduínos. Talvez essa seja a possibilidade futura de que realmente possa se alcançar uma paz na região. Porém, com os israelenses tomando esses territórios, é obviamente que vão sempre deixar os árabes palestinos como cidadãos de segunda classe ali dentro do território, até controlando a sua entrada e saída através desses muros, criando verdadeiros guetos lá em Israel e lá na Cisjordânia. Tem muito o que fazer? Não tem muito o que fazer, porque o atual governo dos Estados Unidos apoia bastante Israel, o governo anterior também apoia, então, infelizmente, para os palestinos, eu acho que a única saída para eles é o aeroporto ou aceitar. E é isso aí. Eu sou o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, e aqui tentamos analisar tudo a partir de uma perspectiva na qual não temos nem ideologia, nem políticos de estimação.